Nesse vídeo eu quero te explicar um caso que eu tive em específico, onde eu ajudei um time a melhorar a forma como eles estavam fazendo o refinamento. No final das contas, você tem várias formas de executar refinamento e tem várias formas de você não executar refinamento, tá? E acho que em todos esses cenários, as pessoas precisam ter uma visão clara do que isso significa. Do que significa refinar um item, do que significa preparar o item para que ele esteja pronto para ser desenvolvido, tá? E no final das contas, a gente sabe também as consequências de um refinamento ruim, né? Então, cards parados no fluxo, aquela falsa sensação de adiantar trabalho que aumenta o custo de atraso, defeitos, requisitos incompletos. Então, essas são algumas das consequências que a gente consegue ver aí de um refinamento executado de forma inadequada, tá? E esse time específico que eu atuei era um time que eu cuidava de uma área interna, de um portal interno da empresa. Eu resolvi dar um apoio para esse time. E aí eu fiz isso próximo a uma agilista que estava no meu time. E aí, como é que foi, né? Para melhorar essa realidade que eles tinham, e eles tinham uma instabilidade muito grande, muita coisa presente no fluxo, coisa parada, coisa travada durante dias, semanas, né? Um, então, esse time, ele tinha esses problemas, e eu vou te falar que essa abordagem que eu tomei, ela pode ser diferente para você, ela pode ser diferente em outros contextos, mas essa para a gente funcionou, tá? Então, nesse cenário, a gente começou a questionar o que o time entendia por refinamento. A gente percebeu, fizemos análise, vimos métricas e tal, percebemos, tínhamos uma hipótese sobre o refinamento. Então a gente começou a questionar e perguntar mesmo, tentar entender o que essas pessoas entendiam pelo refinamento. E aí, para que serve, né? Como que funciona, esse tipo de coisa. E aí, passado um tempinho, a gente meio que comparou as respostas. A gente viu que cada um entendia de um jeito e tinha critérios diferentes para isso. Então, quando eu perguntava o que era um item refinado, cada pessoa tinha uma definição diferente. Então, uma tinha 5 critérios para determinar isso, outra tinha 3, outra tinha 10 e assim por diante, né? Cada pessoa tinha uma visão diferente do que era um item refinado. Então, eu pedi para que todos analisassem essas discrepâncias e tentassem construir um documento único com os critérios que eles acham que seriam relevantes. Tá? O que faria, de fato, um item ser refinado? Tá? E a gente criou algumas políticas adicionais. Por exemplo, como a gente trabalhava com Gira, o Gira ele não dá uma visão lá muito explícita quando a gente define esse tipo de política. Então, olha, toda vez que a gente vai refinar um item, a gente deixa o Confluence aqui aberto, né? Se você for usar o Kanbanize, por exemplo, isso fica muito mais fácil, mas beleza, vamos colocar aqui o refinamento, a lista de itens do refinamento, e é todo card que passar, a gente vai ver se tem ou não aqueles critérios. E passados alguns dias depois disso ter definido, eu com essa agilista que estava comigo, a gente sentou com esse time de novo, e a gente viu que apesar da definição tá ali, todo mundo entendeu que tem que ser seguido e tudo mais, os problemas meio que continuavam. Melhorou um pouquinho, mas ainda assim a gente viu que os problemas ainda estavam lá. E aí fui participar de uma planning, algo parecido com uma planning que eles tinham, e aí durante essa planning eu percebi que itens que não estavam refinados entravam no fluxo de downstream, entravam ali para serem desenvolvidos. Itens que faltavam um critério, que faltava cenário de teste, que faltava alguma validação, alguma informação de algum outro time. E a justificativa do PM, do time, é que eles queriam ou adiantar o trabalho, ou que às vezes eles poderiam descobrir alguma informação depois, e aí essa agilidade permitia a gente flexibilizar o requisito, ou é melhor começar o trabalho e aí na hora que tiver precisando da informação, o time que deveria gerar a informação geraria naquele dia. Então eram coisas que não se podia basear, né? E essa questão de descobrir requisitos no caminho, eu acho que isso é válido quando você está fazendo uma experimentação. Quando você está experimentando algo, você vai descobrindo e vai aplicando as coisas. Agora, você vai construir uma feature, as coisas têm que estar bem descritas para que você não tenha coisas travando no meio do caminho. Tá? Então, o que eu sugeri para eles nesse momento? Eu sugeri eles manterem os itens que não estavam refinados 100%, represados no backlog, ou seja, só avançariam depois daquilo, depois dos itens terem todas as informações. O PM não gostou muito, não achou muito legal, mas beleza, vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Ok, os itens começaram a diminuir dentro do quadro, né, dentro do fluxo do time. Isso começou a gerar um nível de estabilidade, só que aí isso começou a gerar um nível de starvation, né? Ou seja, o time começou a faltar itens para eles trabalharem, né? Aí algumas pessoas queriam trabalhar em refinamento, outras começaram a olhar outras coisas. A gente começou um swarming, né, para conseguir permitir com que mais de um item tivesse mais de uma pessoa.
E aí, discutindo, debatendo, vendo possibilidades, testando possibilidades, a gente acordou uma prática, que era a agenda de refinamento, ela dependia do PM, e o PM não descrevia todos os cards quando chegava ali. Então a gente fez alguns acordos. O primeiro acordo era que o PM precisaria trazer uma base para os cards ali. Então a gente pediu que o PM focasse mais na escrita dos cards. Ao mesmo tempo, na hora que acontecesse o refinamento, a gente faria duas coisas. Uma era complementar a escrita, ver potenciais quebras, escrever junto com ele algum requisito. Se tivesse cenários de teste, o PM tinha que ter visto com a QA antes ou durante o refinamento. E se precisasse fazer alguma validação técnica, olhar código, faria ou durante o refinamento ou após a reunião que se entendia como reunião de refinamento. Tá? E aí, o que acabou acontecendo no final? Esse time começou a ter um pouquinho mais de fluidez, a gente começou a equilibrar a quantidade de itens que estavam no fluxo, as métricas em si, elas não estavam necessariamente ruins, os itens que passavam, né, que ficavam muito tempo parados, eles estavam presentes mais nos outliers, mas a gente começou também a ver uma diminuição de itens terminando muito longe. Itens maiores demoravam um pouquinho mais, mas a gente começou a ver isso diminuindo com o tempo. Tá? E até um outro problema acontecer, e aí é um outro vídeo, uma outra história, mas sempre vai acontecer isso, tá, gente? Você vai resolver um problema e vai aparecer um outro, porque aquilo vai começar a se estabilizar um ponto que outro problema aparece. A teoria das restrições é exatamente essa. Você vê que restrições aparecem em determinados pontos do seu fluxo. Tá? Então foi assim que eu ajudei um time a melhorar o processo de refinamento. Isso permitiu com que esse time conseguisse ter uma visão mais clara sobre como que eles podem melhorar seus processos por eles mesmos. Todas as sugestões que foram trazidas foram discutidas junto com eles. Essas visões, essas métricas foram trazidas junto com eles. Na hora de mostrar algum número, algum lead time, algum cycle time, por exemplo, para ver se aquela ação que a gente tomou, aquele experimento nosso, teve resultado ou não. O time mostrava, o time exibia, a gente pedia para eles fazerem as análises durante a discussão. Então isso começou a criar um nível de maturidade diferente na percepção que esse time tinha. E isso fez com que o lead time se estabilizasse, a gente tivesse mais previsibilidade e a vazão desse time, principalmente a vazão, subisse conforme o tempo foi passando. A gente começou com uma vazão de 1 item por semana e para concluir ali com uma visão ali de mais ou menos 4 itens por semana. Então esses foram os resultados que a gente trouxe no decorrer do tempo para esse time.